Em meio a todas essas lutas que nós passamos, e a gente vê o poder de Deus realmente de forma atuante, como Ele não mudou, como Ele é fiel, como Ele é poderoso, mesmo tempo em que nós clamamos e temos a sensação de que Deus não responde, porque estamos vivendo uma crise, porque não foi da nossa maneira, porque não foi do nosso jeito, entramos em desespero, e muitas pessoas que estão aqui presentes, que estão nas suas casas, que serão ministradas ainda por esta mensagem, está dizendo: pastor, eu não aguento mais, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida perdeu o sentido, perdeu o propósito, a minha vida está sem direção. Então muitas pessoas estão vivenciando dessa forma, com o coração aflito, preocupado, porque não está acontecendo do seu jeito. Isaac, abaixa para mim um pouquinho o fundo, por favor, só um pouquinho. Há muitas pessoas que estão vivenciando com o coração aflito, com a sensação de que Deus tivesse perdido o seu poder, que Deus não tivesse mais poder para atuar, que Deus não tivesse mais poder para manifestar. Muitas vezes nós ficamos sentindo assim. A pessoa olha para o casamento enrolado, olha para a vida financeira enrolada, olha para provações, ora por alguém, por um parente, por um filho, e de repente, entre aspas, Deus não respondeu da forma que eu esperava. A pessoa que eu amava já não está mais aqui, já está com o Senhor, Deus não curou, Deus não fez. Mas quarta-feira nós estávamos aqui e a nossa amada irmã compartilhando conosco, e que fez parte também da intercessão dessa igreja, que nós orávamos e clamávamos a Deus por esta família, pela nossa amada Fernanda, é isso, né, pastora? Fernanda, e o seu esposo Sérgio, aquela família que estava à frente de um projeto, que é o Águias de Cristo, é um ministério tremendo também, de motoclube, que prega, que leva o evangelho, que auxilia, abençoa pessoas, e que por muitas vezes está conosco aqui. Tem membros do motoclube que congregam conosco, são membros do Ministério Revelação Profética, e ela também foi acometida do câncer, e metástase, o seu corpo foi tomado, não havia cura, o médico olhava e dizia: as notícias não são boas. Durante um ano ela lutou, mas todos os laudos, exames e resultados vieram que ela está completamente curada, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Enquanto nós não estamos entendendo uma coisa, Deus está dizendo: eu ainda sou Deus, eu ainda sou o Senhor dos senhores, eu ainda curo, eu ainda faço milagres, eu ainda opero. Quer dizer, tem coisas que nós não vamos entender agora. Pastor, mas por que Deus não curou tal pessoa? Por que Deus não fez isso? E o que eu estou compartilhando com você, também sofri esta luta na minha casa com meu pai, também sofri essa luta com o meu sogro. Nós sofremos, nós choramos, mas entenda uma coisa, mas nós também se alegramos, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. E nós temos que ter essa convicção. Durante um tempo que eu orava, que eu clamava, e por muitas vezes aconteceram coisas que eram extremamente dizer: olha, agora chegou o limite, agora não dá mais. Por muitas vezes orando com meu pai, não só por este momento, mas meu pai já sofreu muitos outros problemas de infarto, por exemplo. E nós orávamos e entrávamos às vezes em desespero. E aí um dia Deus falou no meu coração: para que temer? Para que temer? O temor muitas vezes invade o nosso coração, e aí a gente começa a ficar cego e começa a não enxergar o que deve ser feito, começa a já falar o que não deve falar, começa a pensar o que não deve pensar. O que Deus disse para mim, essa palavra? O que Ele queria trazer no meu coração? Deus queria dizer o seguinte: não adianta nada você ficar desesperado, não muda nada. Ai meu Deus, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida, eu vou destruir. Pelo contrário, desespero promove mais problema, a aflição traz mais dificuldade. Tem pessoas que estão desesperadas, que a vida perdeu o sentido, porque ela não está bem sentimentalmente. Ô pastor, mas você acha que é fácil isso? Escute uma coisa, peraí. Vamos começar a história. Antes de você ser gerado, Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia pelo teu nome. Ele já te conhecia antes de você estar sendo formado. Antes da formação de ossos, Deus já te chamou pelo nome. Peraí, quem que foi colocando na sua vida filhos? Quem que colocou na sua vida relacionamentos? Quem que colocou na sua vida pessoas, amizades? Puxa, mas foi Deus que colocou, porque tem uns que entraram na minha vida que foi só tribulação, só misericórdia. Acho que não veio de Deus não, você veio do capeta mesmo. Isso aí eu vou te falar, veio embalado com chifre e tudo. Mas sabe o que é isso? É que
pessoas, elas têm um livre-arbítrio. Pessoas têm um livre-arbítrio. Então pessoas podem estar te abraçando hoje fiel e amanhã te traírem. No nosso ministério nós tivemos pessoas que eram fiéis, de repente nos traíram. De repente pecaram, envergonharam. E aí? Quantos ministérios da igreja? Jesus passou por isso. Jesus confiou o seu ministério, um ministério de confiança, a Judas Iscariotes. E Jesus continuou amando, porque a essência de Jesus é o amor. A gente não muda a nossa essência. Nós não mudamos a nossa essência porque o outro não presta. Não significa você aprovar, preste atenção, e nem conviver com esta pessoa. Porque, de novo, aprenda isso. Põe aqui o logo do leão aqui para nós aqui. Nós precisamos entender aquilo que é pregado. Calma, e Deus já está falando. Leão anda com quem? Diga, leão anda com leão. Hiena anda com quem? Urubu anda com quem? Escolhe quem você é e com as pessoas que você quer andar. A partir do momento que você confia, acredita, é uma bênção, mas a partir do momento que ela decide errar, a culpa não é sua. Ah, pastor, olha, eu tinha uma amizade, éramos amigos, era uma bênção, mas de repente a pessoa virou a cabeça. Começou a fazer coisa errada. Aconteceu? Já conheceu alguém assim, irmãos? Não. Quem já conheceu? Levanta a mão para ter ideia assim. A igreja toda. Aí você decide continuar caminhando com essa pessoa, ou você continua andando com o leão. Porque a sua essência é ser águia, é ser leão, é ser instrumento de Deus. Então entenda que não foi o diabo, não. São pessoas que deram vazão a Satanás e que não se posicionam, que não tomam atitudes e que dão brecha ao diabo e que distorcem a sua vida. Mas aí elas querem fazer a coisa errada e você vai perder a sua vida por isso? Por exemplo, quantos ministérios, igrejas, pastores proíbem pessoas que são casadas e que na verdade o marido não se converte ou a esposa não se converte, aí vem para a igreja e ele pergunta: você é casada? Sou. Cadê seu marido? Vocês estão bem? Não, ele não vem para a igreja, então você não vai tomar ceia. Então você não vai participar de ministério. Mas peraí, no dia da salvação, a salvação não é em conjunto, a salvação é individual. Então você não vai ser impedido porque a outra pessoa não tem compromisso. O que Deus tem para você é com você e é para a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Então Deus quer nos ensinar que nós fomos gerados lá na essência, nós. E depois tudo que a gente foi conquistando, foi Deus quem foi colocando. Aí você no meio do caminho ganha uma lanterna de Deus, aí você perde a lanterna, aí você fala: Deus, eu não quero viver mais. A lanterna é a razão da minha vida. Mas quem é que colocou na sua vida? Quem é que acrescentou um casamento, uma pessoa, uma família, um emprego, um carro, um trabalho, um recurso, as finanças? Simplesmente porque você está vivo. Então aquilo que você perdeu ou que está doendo, você não pode dar mais valor do que a sua vida. A sua vida é o bem mais precioso que Deus te deu. O que Deus está dizendo para mim e para você é: continue caminhando olhando para Jesus. É fácil? Não. É difícil? É. A luta é grande? É. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, diz a palavra do Senhor. Quer dizer, o que Deus está nos dizendo aqui para mim e para você hoje é entender que as lutas farão parte, que as dificuldades farão parte, mas elas não podem ser o prisma, a coisa mais importante a qual nós olhamos e dizemos: olha, minha vida perdeu o sentido. Ah, Senhor, o dia que o Senhor me der um carro, e aí eu vou ter alegria no meu coração. Quer dizer que se Deus não der um carro para o resto da vida, você vai ficar a vida inteira sofrendo. Eu estou dando algumas ilustrações aqui do carro, da lanterna, mas eu acho que você está entendendo o que Deus está falando. Deus está dizendo: seja pessoas, seja relacionamento, seja trabalho, seja recurso, não adianta entrar em desespero, não adianta se desesperar, não adianta ficar olhando só para o problema, porque você vai enxergar fantasmas. Comece a olhar para o Senhor, porque a promessa que Ele tem para a tua história, ela é poderosa, ela é grande, ela é maior, ela é maravilhosa. O seu coração está batendo porque Deus está conduzindo você. Nós não podemos estragar tudo por causa de um pouquinho só. Ah, meu Deus, a vida perdeu sentido, a pessoa não me amou, a pessoa me traiu, a pessoa me decepcionou. Irmão, dói, mas tem que parar essa dor, tem que virar cicatriz. Cicatriz é porque existiu uma marca, mas ela não pode doer mais.
Se está doendo hoje, o antibiótico de Deus vai descer para curar. O remédio bálsamo de Gileade vai descer para estancar. Porque ainda que eu e você não entenda, ainda que eu e você não compreenda, eu orei e Deus não respondeu. Eu vou dizer, Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem conduz é Ele, quem dirige é Ele, quem opera é Ele, quem revela é Ele, quem trouxe você aqui hoje foi Ele. Se é para Jesus, pode aplaudir. Um exemplo simples para você. Eu estava junto com o Marcelo ontem e a Sheila. Estava tudo certo para eles estarem aqui hoje, mas ele não passou bem e eles não vieram. Ele tinha convicção, como muitos não tinham nem talvez que estaria, mas ele tinha convicção que estaria. Quantas vezes eu tive convicção que ia fazer coisas? O Senhor diz, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Você sabe por que você está aqui? Ah, porque alguém me convidou. Não, é porque Deus te trouxe nesse lugar. É porque Deus te trouxe aqui para dizer para você e para mim que Ele tem um plano, um projeto, um milagre, uma vitória, uma resposta. Está assistindo? Deus tem um projeto. Porque se acabasse a internet aí, você não estaria ouvindo essa mensagem. O nosso plano tem limite, mas o de Deus é ilimitado. O Senhor diz, os seus sonhos, os seus planos são pequenos, mas os meus planos e os meus sonhos são maiores do que os teus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele criará. Se não existir, Deus vai criar só para te abençoar. Nós não temos poder para isso. Esses dias eu estava querendo cortar uma carne. Peguei uma faca. A faca estava cega. A faca estava como? Como se ela enxergasse alguma coisa, mas ela estava cega. Porque ela está cega porque ela não está cortando nada, não é isso? E eu com uma faca cega, mas eu não tinha um amolador, não tinha uma pedra de afiar ou de amolar, não tinha. E aí? E aí? Você tentava cortar, não cortava, não dava, se matava e não dava jeito. E aí, fazer o quê? Não tenho. Agora, quando Deus ele olha para as coisas dele, Ele fala, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso de uma pedra de afiar, de amolar, para abençoar o meu filho. Deixa eu olhar aqui na gaveta. Não tem. Cria uma agora. Pronto, está aqui agora, a sua. Eu e você somos limitados, mas Deus é ilimitado. Aquilo que você quer que não tem, para você não tem, não tem. Mas para Deus, se não tiver, Ele vai criar para te abençoar. Ele não vai deixar de concluir o projeto. Não vai deixar de ter churrasco porque a faca não está afiada. Deus está dizendo, fica tranquilo, porque o meu projeto não vai ser impedido para cumprir na sua história. Quantos estão entendendo isso que Deus está falando? Então nós nos desesperamos. Qual é a sua preocupação? Qual é o seu temor? Pastor, preciso pagar uma conta. Não tenho esse dinheiro ainda, não chegou o dia, falta 3 dias só. Eu preciso resolver um problema, está acontecendo isso, a justiça aqui. Tudo que eu estou pregando para você, eu passei. Na justiça, na empresa, luta financeira, na saúde. E o médico dizer, vai ter que agora descer para a UTI, porque eu vou ter que fazer uma cardioversão, vou dar um choque desfibrilador no seu peito. E na hora fala, meu Deus, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. A pior coisa não foi eu ir para a UTI, unidade intensiva, lá e fazer a cardioversão. Quer dizer, a cardioverter, porque meu coração estava batendo errado, tinha que dar um choque no meu peito. Foi eu querer assistir no Google depois como era isso. Para que eu fui ver isso? O corpo da pessoa levanta, acho que uns 30 centímetros da cama, do choque que toma. Aí aconteceu de novo o problema. O médico falou, talvez eu vou ter que fazer uma nova cardioversão. Só que agora eu sabia. Quer dizer, o nosso desespero já começa a ansiedade, o medo, o pavor, dizer, meu Deus, e agora? O que adianta você e eu se desesperar? Nada. Qual é a sua preocupação e medo? João capítulo 11, verso de número 1. João capítulo 11, verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Para que você possamos entender
a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas e vivenciarmos de obediência para que o poder dele se manifeste em nós. Eu estou abrindo aqui outra versão para acompanhar com você. João capítulo 11, verso 1 diz, versão NVI, Nova Versão Internacional, diz: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado da Maria, de sua irmã Marta. Povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, é a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas estás doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, ou não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 5 diz: Jesus amava Marta, irmã de Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. E no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo voltas para lá? Jesus respondendo: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Amados, seus discípulos responderam ao Senhor no verso 12: ele dorme, aí vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Jesus já sabia que Lázaro já estava morto. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para que morremos com ele. E ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus já tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do seu irmão. Segura até aí por enquanto. Amados, interessante que a Bíblia começa a falar de Marta e Maria, e ele começa a dizer de quem é uma daquelas mulheres que então tinha chorado nos pés de Jesus, tinha derramado perfume e secado com seus cabelos. Era aquela em que aqueles que convidaram Jesus para um churrasco, para um almoço, ficaram surpresos, dizendo: Senhor, se o Senhor soubesse quem é essa mulher, verdadeiramente seria um profeta, porque ela é pecadora. Essa mulher não presta, essa mulher é uma prostituta, é uma pecadora, não é nada. Só que aqui a história está nos descrevendo a passagem dela, e a Bíblia está dizendo quem ela é. E Jesus está dizendo que era amigo dessa família. Porque não importa o que você era, o que importa é o que você quer ser. Quando você pode dizer: eu vivi isso, eu cometi isso, eu errei isso, eu fiz aquilo. Mas se você quer se humilhar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu vim aqui para te adorar, para te servir, para entregar o meu coração e a minha vida ao meu melhor, o Senhor Deus, se prepara, porque a partir de agora eu vou ser o teu amigo, eu vou estar na tua casa, eu vou cuidar de você, e quando você mandar me chamar, eu vou chegar na hora certa, no tempo certo, porque eu conheço a tua história e eu te amo, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto para alguns chamaram para o almoço, fizeram um banquete e ainda murmurava contra Jesus, Jesus disse: eu cheguei aqui, sequer vocês não me ofereceram água, não lavaram os meus pés, não fizeram nada para mim, e essa mulher não para de se humilhar diante dos meus pés, derramando o seu melhor perfume, e vocês estão fazendo o quê? Perceba que não importa quem eu e vocês éramos até hoje, o que importa é o que nós vamos se tornar a partir de hoje, para a glória de Jesus. Jesus quer se tornar o seu amigo hoje, para que no momento de crise, dificuldade, de provação, você tenha quem possa recorrer.
Você tem a quem possa chamar o seu amigo, mandar carta para ele, dizer: Senhor, vem depressa, porque eu preciso de um milagre aqui na minha casa. Vem, Senhor, porque eu preciso do teu toque, da tua providência, da tua resposta, do teu extraordinário. Senhor, vem para cá. E a palavra de Deus começa a descrever Jesus dizendo a história, ensinando também os seus discípulos. Por que é que Jesus demorou? E a Bíblia diz aqui, nos começa a mostrar nessa versão de forma muito clara, que Jesus estava preparando os seus discípulos a entenderem que não era da forma que eles pensavam, mas eles estavam caminhando com Jesus, vendo coisas extraordinárias, e chegaram junto com Jesus em Betânia, e viram que Lázaro já estava morto há 4 dias. Eles viram que era impossível tudo aquilo que aconteceu, consequência daquilo, do poder da palavra, da liberação de Jesus. Mas mesmo elas sendo amigas de Jesus, no verso 19, a Bíblia diz que muitos judeus vieram visitar Marta e Maria. Para o quê? Para consolar. Para bater no ombro e dizer: olha, fica assim não. Às vezes nós pensamos que o consolo é o que nós precisamos ouvir. E esse consolo que Marta e Maria receberam não era um consolo da parte de Deus, era um consolo da parte de desanimá-los. Aqui o ensinamento que Deus quer nos dar é um consolo que diz: olha, não dá atenção para isso não, fique em paz, isso vai passar. É meio que assim, não tem mais jeito, não dá a mão. Mas Deus estava dizendo para ela: escute uma coisa, enquanto esses vieram te consolar com palavras de morte, eu cheguei aqui com a palavra da vida. Eu cheguei com a palavra do milagre. Quando você olha para a sua vida em áreas que você fala está quebrada, está destruída, está arrebentada, está destruída, não tem como. Quando Jesus ele chega trazendo vida e trazendo milagre nas nossas vidas. Perceba que aqueles homens estavam ali consolando, dizendo: eu estou fazendo o meu melhor. Mas não era o melhor, eles estavam apoiando e trazendo conforto no coração e trazendo incredulidade no coração delas, porque elas eram amigas de Jesus e elas já estavam duvidando do próprio Jesus. Olha o que acontece, verso 20: então quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa, nem saiu de casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, elas já estavam com o coração cheio de incredulidade, dizendo: Senhor, na hora que eu pedi, o Senhor não respondeu. Do jeito que eu falei, o Senhor não fez. Quantas pessoas programaram um projeto, um tempo, uma oração e diziam: eu vou orar, eu vou fazer isso, e Deus vai responder e vai acontecer, e de repente você colocou uma data, e colocou porque precisava daquela data, tinha que ser naquele tempo, eu preciso comprar isso, eu preciso desse recurso agora, eu preciso dessa condição, essa pessoa precisa mudar agora, o milagre precisa acontecer desse jeito, e não foi do jeito que você planejou. Não chegou na hora que você pensou. Jesus não pisou na hora em que você tinha planejado. Era isso que Marta estava dizendo para ele. Marta: Jesus, o que adianta? O senhor chegou atrasado. Se o senhor estivesse aqui, o milagre teria acontecido. Mas o senhor não veio. Na verdade, ela estava dizendo: sabe o que é? O senhor poderia ter se apressado. O senhor poderia ter feito de outra forma. Quando eu e você olhamos para Jesus, quando Marta está falando, é quando nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, dessa vez o Senhor não acertou. Dessa vez o Senhor errou. Quantas vezes nós temos a sensação de que Deus não está fazendo da forma em que nós pensávamos, ou que Ele nem escutou a gente. Eu acho que a mensagem nem chegou. Eu acho que ninguém mandou avisar Jesus. Sabe o que é isso? Acho que Ele não ouviu minha oração. Eu estou orando, nada mudou, nada aconteceu. Não, Deus está dizendo: eu estou trabalhando no seu coração, estou agindo na sua vida, eu estou manifestando o meu poder no meu tempo. O que Eclesiastes diz que é 3, que é um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Deus está dizendo: há um tempo de Deus, e não é o Cronos, não é o tempo de relógio, não é a cronologia, é o Kairos, é o tempo de Deus programado para Ele, para mim e para você, para que a glória dEle se manifeste em nós. Mas nós estamos tão acostumados a caminhar no Cronos que quando você vai no banco, se passa 1 minuto da fila, você fica aqui: ai meu Deus do céu, se o carro para, o farol para, a gente já entra em desespero. Porque nós estamos com pressa de chegar aonde? Pressa de chegar aonde? O que a gente tem que ter pressa é de chegar nos céus, santo, guardado, lavado, remido, curado, salvo diante da sua presença. Mas nós temos tanta pressa para dizer: eu tenho que fazer, a gente não sabe nem o que está fazendo. Aí eu preciso ir no mercado com pressa. Aí eu preciso fazer mais. Mas o que foi? É todo dia isso. A gente
gente faz isso todo dia, cada vez mais, no nosso tempo programando e dizendo, meu Deus, não está acontecendo, não está mudando. Deus está dizendo que você não está enxergando, mas está acontecendo tudo. Tudo está sob o meu controle, tudo está sob o meu governo. Levante sua mão assim. Deus está dizendo sobre a sua vida, toda a sua história está no governo de Deus, e Ele vai te surpreender para a glória de Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, irmãos? Olha para o seu irmão e diga, Deus vai te surpreender. Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Diga glória a Deus, hein, irmão? Sabe o que é, pastor? Eu estou visitando, vou dar glória. Dá glória, irmão. É para mim, não. É para Deus, estou dizendo. Para Deus. A Bíblia diz então que Marta, chegando, ouvindo Jesus chegando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa e ele começou, Senhor, mas se o Senhor tivesse vindo aqui antes. Disse Marta, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? O Senhor tinha que ter se adiantado. O Senhor fez errado. O Senhor não está fazendo as coisas certas, Jesus. Já pensou em você olhar para Deus e dizer assim, você não está fazendo as coisas certas? E muitas vezes nós nos deparamos assim. Por quê? Minha vida não tem mais sentido. Minha vida não vale mais a pena. Perdi isso, aconteceu isso. Quem é que colocou aquilo na sua vida? Quem é que fez você conhecer aquilo? Será que Ele não pode ter colocar algo melhor na sua história? Será que Ele tem poder de chegar na hora dele, no momento certo, e transformar a minha e a sua vida? É que a gente é tão limitado e preso àquilo que Deus entrega, que a gente se sente dono de tudo. O meu carro. Ai, se quebrar o meu carro eu morro. Ai, se acontecer isso na minha casa, a minha vida, ai, a minha diabetes, o meu colesterol. A gente toma posse até do que não presta, porque o poder da vida e da morte está na língua. Você não tem colesterol, não é seu não, meu irmão. Você não tem diabetes, não é sua não. Você não tem problema psicomental, depressão, não é sua não. O que você tem é um coração de adorador para glorificar a Deus, e a boca de profeta para dizer, a minha vida pertence ao Senhor, e não tem maldição que vai se levantar sobre a minha história, porque o meu Redentor vive e em breve se levantará, porque a sua glória se manifestará e o seu poder renovará a minha fé, porque eu creio que todas as coisas estão sob o seu governo e Ele não perdeu o controle de nada. Mas a sensação de Marta, que era amiga de Jesus, andava com Jesus. Isso não é hora de chegar, Senhor. Se o Senhor tivesse chegado aqui desse jeito, ó, estava tudo resolvido. Ele não tinha morrido. Verso 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Cadê a versão de que eu estou parando aqui? Que versículo que eu parei aqui? 24 agora, não é isso? Deixa eu ver na versão aqui, que a minha cabeça está num versículo, uma passagem que eu conheço, e aí fica lendo de um outro jeito, vira uma bola só na cabeça. 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava dizendo, eu sei que ele vai ser salvo. Na salvação eu creio. Mas para nós aqui acabou já, não tem mais jeito. No verso 25, aqui na versão que eu estou lendo aqui, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Eu não vim aqui hoje, depois de 4 dias que Lázaro está enterrado, por causa de você, Marta. Nem pela sua irmã Maria, que ficou dentro de casa, nem sequer veio aqui. Eu vim aqui por um morto que está morto, e ele crê mais do que vocês vivam. Porque ele disse, quem crer em mim, o que ele disse? Quem crer em mim, mesmo que esteja morto. Lázaro morto cria mais do que 2 vivas. Quem tem experiência em fé com Deus, meu irmão, não questiona.
pode até morrer, mas ele sabe que a vida eterna o garante, a promessa de Deus está sobre a sua história. O que Jesus estava dizendo: escute, vocês não sabem quem sou eu. Eu sou a ressurreição e a vida. O que é que está morto na sua história? O que é que está destruído? Mas o problema é que nós queremos pensar, dizer: Senhor, é esse o meu projeto, é esse vaso que eu quero. Por que você não muda a sua mentalidade? Aí amanhã fala assim: mas o Senhor pregou, o Senhor falou, o Senhor confirmou que o Senhor ressuscita. Cadê o meu milagre? Deus está dizendo: escute, o meu milagre que eu ressuscito não vem da forma que você espera. É melhor do que você pensa, é melhor do que você imagina, é melhor do que você projeta. Os meus planos são maiores do que os seus. Preste atenção. O que Jesus queria promover em Betânia não era simplesmente uma cura, mas era um milagre extraordinário. É por isso que nós estamos pregando hoje sobre Lázaro. Porque Lázaro vivenciou o extraordinário. Ele ressuscitou. Mas Deus não só o ressuscitou, Deus ressuscitou e o curou. Porque se ele tivesse ressuscitado e continuasse doente, ele ia morrer de novo. Porque ele morreu por causa de uma doença. Uma doença que levou à morte. Mas quando a manifestação de ressurreição chega, a cura também chega sobre ele. Preste atenção, entenda isso. Se Deus ressuscita e ele continua com os problemas, ele morreria de novo. Quantos estão entendendo? Mas quando Jesus ele faz um milagre, ele faz um milagre como? Olha para o seu irmão e diga: vai ser completo o que Deus vai fazer na sua vida. Tu está pensando que Deus está dizendo: Senhor, vem aqui me curar. Deus está dizendo: não, o que eu tenho para você é ressurreição de sonhos. O que eu tenho para você é ressurreição de planos. O que eu tenho para você é o completo na tua história, na tua casa. É só quem que levante a mão, diga: eu recebo. Deus está dizendo para você e para mim aqui hoje. Seja em casa, diga: eu creio. Eu tenho ressurreição de sonhos. Porque o que eu tenho para você não é pela metade, é completo, é completo. Deus vai completar o milagre dele na tua história. Aleluia! Esse Deus é tremendo. Aí você olha a história deles e percebe Jesus profetizando e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Crê tu isso? Ele faz uma pergunta. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em secreto Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela, a casa o consolaram. Maria, apressaram-se, levantaram e saíram. Seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente ela diz isso. Agora Maria, que estava em casa, estava dizendo para ele. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: aonde puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Verso 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Vendo-a chorar, vendo as pessoas ali em desespero, vendo onde era o sepulcro. Verso 35 diz: Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Ele não chorou por causa de Lázaro, porque ele já tinha dito lá atrás para os discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória. E quando ele se apresenta em Betânia, ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Agora Jesus chora. Jesus estava chorando, dizendo mais ou menos assim: eu achei que você acreditava no meu poder. Eu achei que você soubesse quem eu sou. Eu estou aqui na hora certa. Essa é a hora certa. Jesus chora pela incredulidade daqueles que dizem que creem no poder do seu nome. Jesus chora pelas nossas ações, que vem para a igreja, que prega Jesus, que fala de Jesus, mas quando entra em crise, continua desesperado, duvidando do poder dele. Jesus chora porque a gente entra em desespero,
Porque a gente teme. E a mensagem começou dizendo para mim, para você, lembra? Para que temer? Para quê? Vai mudar o que? O seu desespero, o seu medo, o seu pavor, o seu temor. Vai mudar o quê? E Jesus chora, porque ele ora e diz: meu Deus, se eles soubessem quem eu sou, eles não entravam em desespero, dizendo que a vida perdeu o sentido. Ele chora porque ele olha você dizendo aí em casa: eu não aguento mais minha vida. Ele está dizendo: escute, você está limitado a um mundinho pequeno, mas o que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Jesus chora porque ele está dizendo: olha aqui quantas promessas, e você está aqui cabisbaixo dizendo: Senhor, ai, não aguento mais. Jesus está dizendo: levanta a sua cabeça. A pessoa que está prostrada, doente, ferida, ela anda com a cabeça erguida? Não, ela anda como? Prostrado, e quem anda prostrado só olha para quê? Para baixo, e quem olha para baixo vê o quê? Nada, a não ser morte. Aí enterrou os sonhos, está morto, não serve mais, não presta mais, eu não tenho chance para a minha vida, eu não consigo enxergar nada diante. Deus está dizendo: tá bom, então levanta a cabeça para você enxergar. Levanta! Deus manda dizer para você hoje profeticamente: erga a tua cabeça espiritualmente. Erga a tua cabeça e para de se prender a essa vida medíocre. Erga a sua cabeça e para de olhar para esse problema. Erga a sua cabeça e para de olhar para o que te mata. Erga a sua cabeça e olha para Jesus. Eu estou aqui. Jesus está chorando porque você não está crendo que Ele é Deus. Ele não mudou. Jesus chora. Ele chora. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. Olha os judeus, vendo como ele está chorando, como ele amava eles. As pessoas estão dizendo que elas nem sabem. Jesus estava chorando de tristeza, de decepção, como nós dizemos que somos amigo dele, e que temos um amigo que nos sustenta, e que ainda a gente está duvidando que ele é capaz de mudar a nossa história. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, em casa, presente, a minha, a nossa, mas Deus está dizendo, 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, são as coisas que eu tenho preparado para você. Você não está entendendo, você não consegue enxergar, você não consegue ouvir, não consegue nem subir ao teu coração, nem sonho, nem projeto, nem mentalidade, porque você olha para baixo. Erga a sua cabeça, para de se prender ao problema, para de olhar para que não tem solução. Deus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu cheguei aqui porque vai chegar vida sobre a tua casa, vai chegar vida sobre a sua família, vai chegar vida sobre a sua história, vai chegar vida sobre o teu ministério, vai chegar vida sobre você, vai chegar vida sobre a tua saúde. Receba a vida de Deus. Esse Jesus. Continua os incrédulos que não conhecem, os religiosos que abraçavam, que consolavam e diziam: vem cá, fica assim não. É assim mesmo, perder é assim mesmo. Consolo muitas vezes nos mata e nos põe mais para baixo ainda. Filho, é assim mesmo, não tem, todo mundo perde. Filho, fica tranquilo. Está vendo, está todo mundo morrendo de Covid, fica tranquilo. Pastor, mas muito pastor morreu. Não morreu, meu irmão. Quem serve a Jesus diz que crente não morre, viverá para sempre. Morre quem não tem Jesus, porque a palavra morte é separação de Deus, longe de Deus. Mas quem morre em Cristo não morre, vive para sempre. A promessa está diante dele. O Senhor tem promessa para mim e para você, não acaba. Quem serve a Deus não acaba. Isto é a palavra, não sou eu, é o que está escrito. O problema é que a gente diz que é amigo dele, mas a gente não crê em nada. O problema é que a gente diz: eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, eu não falto o culto. Mas quando vem a prova, já esquece de tudo. Como eu sou amiga de Jesus. Mas o senhor chegou atrasado. Se eu tivesse feito isso, se o senhor não me desse desse jeito que eu pedi. Deus está dizendo: peraí, eu não fiz o que você pediu, porque o que eu tenho para você é melhor do que você pediu. Aí ele diz para você: o que você não entende agora, lá na frente você vai entender que o que eu fiz é o melhor. Quantas pessoas Deus recolheu em Cristo, e que se elas estivessem aqui, elas desviariam e estariam para o inferno? Quantas pessoas? Que você fala: meu Deus, eu fiz isso. É quando Deus mostrar, fala aqui, vou te mostrar como que era o segundo passo dela, assim, se eu tivesse a curado. Era esse. Era isso que você queria?
Há uma história de um homossexual, é verídico isso, ele se converteu. Ele tinha sofrido um acidente, foi baleado, vivia no crime também e vivia no homossexualismo. De repente ele tomou tiro, foi para a cadeira de roda. Sua família toda eram cristãos, intercedendo, orando por ele. Ele na cadeira de roda, ele aceitou a Jesus, se arrependeu dos pecados e começou a viver para Cristo. Inclusive nesses dias, se preparem no YouTube, aqui os irmãos da igreja, eu vou estar com um pastor que era travesti e que tem um ministério, só faz isso. Ele pega travestis, ele prega o evangelho e tira, vai lá, tira os silicones, restaura, faz a pessoa voltar à sua real identidade como homens de Deus. Eu vou estar fazendo uma live com ele, você vai saber, vai ser edificado. E esta pessoa que aconteceu isso, ficou na cadeira de rodas. E aí ele começou a pedir para clamar para que fosse curado. E Deus disse para ele: eu não quero te curar. Eu quero que você me sirva do jeito que você está. Porque se eu te curar, você vai mudar o seu coração. E Deus falou no coração da mãe, dos parentes, da intercessora, só que eles falam: não aceito. Deus é Deus de cura, Deus é Deus de milagre. Só que Deus é que nem pai, Ele é pai, já disse para você, Ele faz milagre paliativo. Quando eu e você passa a insistir, pedir, como assim? Lembra quando Deus estava com o povo no Egito? Saiu do deserto, foi caminhando no deserto, 3 dias sem beber água, passando fome e sede. Começaram a murmurar, acabaram de passar o mar vermelho, presta atenção. Deus abre o mar, faz uma parede de água. Eles passam o mar a seco, nem barro tinha. Irmão, você imagina você ver o mar abrir, você fala: se eu tivesse visto o mar abrir, eu nunca mais deixaria de ser crente. Você vê o mar abrir todo dia na sua vida e continua desviando. Mas tudo bem, aí lá vai eles passando no mar, quando eles chegam do outro lado, no outro dia, misericórdia, Moisés. Se Deus vai deixar, tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede aqui? Deus tirou a gente do Egito para a gente passar fome aqui? Estou morrendo de sede, Moisés. 3 milhões de pessoas. Moisés já estava saturado de ouvir aquilo. Mas a Bíblia diz que Moisés era o cara mais paciente da terra. Só ele para suportar mesmo. E lá vai ele caminhando. Porque se fosse eu, já logo dava uma giraia voadora, rodopiava uma estrelinha. Mas lá vai Moisés caminhando. Daqui a pouco eles encontram águas de Mara. Na tradução, águas amargas. Até hoje é provado que essas águas têm propriedades curativas. E tudo que tinha naquela água tinha magnésio, tinha, eu não lembro agora as outras propriedades que tinha, minerais poderosos, que tinha tudo a ver com quem tinha problema no estômago. E também tinha problema de cardíaco, para poder controlar o batimento cardíaco. Porque afinal, eles atravessaram o mar, estavam caminhando durante muitos dias. Deus queria, eles estavam saindo do Egito, mas ainda eles tinham se alimentado 40 anos no Egito. O que estava dentro deles também o Egito estava. Mas Deus queria arrancar o Egito de dentro deles, curando com aquelas águas amargas. Águas amargas é como um remédio muito amargo, fel, ruim, boldo, em que você toma, mas ele faz bem. É ruim, mas ele faz bem. Deus queria que eles enchessem a barriga de água amarga. Remédio para beber muito? Remédio para beber muito? São doses pequenas. Mas eles estavam com muita sede e pediram para Moisés: eu não quero nem saber. Eu quero beber essa água e essa água está amarga. Pode fazer essa água ficar doce. E não faça para ver, hein? Tchau. Já fez, Moisés? Senhor, meu povo está pedindo aqui. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Deus, pelo amor de Deus. Ele jogou a vara, Deus deu ordem para que fizesse. A água ficou doce. Encheram a pança de água. Você já bebeu muita água que você vai andando, parece uma caixa d'água chacoalhando? Eles ficaram mais ou menos assim para pior. Saindo água pelos ouvidos. Que delícia. Peraí, vai devagar, Moisés. Eles dão mais 10 passos na frente, cheias de palmeiras com águas de coco. Que é água de coco, viu, moço? Eu esperei chegar na palmeira antes de beber as águas de Mara. E fontes de águas tremendas. Aí eles olharam e: agora eu não aguento mais. Deus falou: eu não mandei você fazer aquela água ficar boa, mandei você beber um pouquinho, curar, porque depois eu tinha preparado um banquete para vocês de água maravilhosa. Mas Deus faz um milagre paliativo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pela insistência do povo. Porque pai, sabe quando o pai fala que não vai fazer e faz? Você sabe algum pai que faz isso? Não? Deus também é igual. Eu quero que o Senhor cure e acabou, eu quero ver o milagre. Eu não vou desviar. Deus curou este homossexual, tirou da cadeira de roda e ele voltou a andar.
Quando ele voltou a andar, passou 6 meses, ele voltou para a prostituição e se perdeu novamente. Você percebe que eu e você não entende o agir de Deus? Há pessoas que Deus vai tirar da cadeira de rodas, há outros que Deus não vai tirar. Há pessoas que Deus vai curar do câncer e há outros que Deus não vai curar. E sabe o que eu vou dizer para você? Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque o que Ele não fez foi o que nós entendemos, mas Ele está fazendo do jeito que Ele preparou para nós. O que Deus tem para mim e para você hoje é preparado por Ele. Ele continua, Ele ministra, mas os discípulos olhando para Ele, está vendo como Ele amava? Está vendo como Ele gostava dele? Verso 37, e alguns deles disseram, não podia Ele que abriu os olhos, olha o que os outros disseram, e não podia Ele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Cara mau. Ele não podia ter feito dessa forma? Fazer com que ele não morresse? Começaram a murmurar. Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Meu amado, imagina o povo dizendo, o que esse cara está fazendo agora? Está mandando tirar a pedra. Ele não tem poder de tirar a pedra. Que papagaiada que Jesus está fazendo. Quer dizer, ele não podia fazer isso também, pastor? Ah, Deus, você também podia ter resolvido. Deus está dizendo, não, o que você fez, você vai fazer, porque eu não faço o que você pode fazer. Eu só faço o impossível. O que eu faço é o impossível, o extraordinário. Qual pedra aí você estamos colocando no meio do caminho? Já cheira mal, põe a pedra. Agora tira a pedra. Aí Jesus olha para o túmulo e diz, Lázaro! Gritando, ele não falou baixo não, tá? Pastor, para que gritar? Para que você grita, pastor? Por que você não obedece em vez de questionar? Por que você não veio aqui para ouvir uma palestra de morte e nem de dor? Por que quando você vai no estádio de futebol, quando vai assistir um show, você faz festa, pula, faz barulho, aí você se alegra. Mas na igreja tem que ter morte, tem que ser... Eu lembro quando eu entrava na igreja, quando eu chegava na igreja quando eu era pequeno, eu falava, meu Deus, eu já sentia cheiro de morte na igreja. Cala a boca, reverência. As imagens, acende a vela aí. Pega a vela. Eu andava assim, ó. Deus, esse padre vai me pegar, vai me arrebentar aqui. E quando eu ia no centro, cala a boca, que se o Pai de Santo te pegar, fica quieto, cala a boca. E no Espiritismo, então, respeita, mesa branca, tudo branco, mas o inferno é preto. Fica aí, o passe vai chegar. Não dá risada, respeita o santo, que é o cavalo que está recebendo. Peraí que estão servindo ali uma galinha para ele ficar tranquilo. A casa de Deus não é nada disso. Aqui é lugar de festa. Aqui você pode plantar bananeira, pode pular, pode viver com Deus, porque você veio para o lugar de festa e adoração ao Senhor. Para de hipocrisia. Viver com Deus é um estilo de vida. Viver com Deus não é para a igreja de domingo ficar 2 horas. Viver com Deus é você sair de domingo e Deus ir com você para todo lugar que você for. A mensagem de hoje de manhã foi gere Jesus. Quando Maria gerou Jesus, José geraram Jesus, sabe o que aconteceu? Maria e José tiveram um filho de Jesus, não foi isso? Aí Jesus falou, pera, 1 ano, tiveram um filho, agora vocês podem ter a vida de vocês. Tudo bem, agora tiveram outros filhos, preste atenção nisso. Para encerrar, daqui 3 horas para encerrar. Nasceu, pronto, nasceu Jesus, gerei Jesus. Tem gente que gerar Jesus é como aceitar a Cristo, é gerar a Cristo na sua vida. Quem quer gerar Jesus aqui? Mas quando você gera Jesus, tem uma criança aqui chorando. Só um minutinho, filho, só um minutinho. Pois não, Jesus, o que você quer? Vem cá. Pronto, daqui a pouco passou. Vai brincar, tá crescendo, vai brincar. Machuquei. Vem cá. Vamos viajar, peraí, tem cadeira para Jesus? Vamos sentar na mesa, almoço para um, para outro, almoço para Jesus, o filho está ali.
Quando você gera Jesus, Jesus faz parte da sua vida onde você for. Quando você gera com Jesus, não tem mais como separar Jesus. Tem gente que vai viajar no final de ano, ele esquece que Jesus e abandona em casa a criança que gerou. Meu irmão, a partir do momento que você gerou Jesus, ele está com você na viagem, ele está com você em casa, ele está com você no trabalho, ele vai com você no açougue, ele vai no cabeleireiro, você vai jogar bola, ele está com você, você vai pescar, Jesus está com você. É um estilo de vida, não é um culto de domingo, é todos os dias adorando a Ele. Afinal, Jesus quer crescer com você. Afinal, Jesus quer aprender com o Pai, ser carpinteiro. Você percebe que Jesus agora faz parte da nossa história. Diga, Jesus faz parte da minha história. Então, tudo que você fizer, Ele vai estar junto com você. Não esqueça de sentar na mesa para almoçar e separar o lugarzinho de Jesus do seu lado. Não esqueça no churrasquinho, é que tem gente que vai para o churrasco fazer o que Jesus não gosta. Aí não leva Jesus. Eu entendi porque que ele não está indo nas suas festas. É porque ele é proibido de entrar. Talvez seja isso. Jesus chegou, todo mundo questionou, todo mundo murmurou. Se ele fosse Deus, tinha feito isso. Por que ele não curou? E Jesus, movendo-se, disse: tirai a pedra. Quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Ele é transladado, ele estava todo enfaixado. E ele sobe, a Bíblia diz que era uma caverna, era um buraco, era um túmulo, não é que nem hoje. Estava lá embaixo, porque ele vem subindo escadas, flutuando pela palavra, e para na frente dele. Agora Jesus faz o seguinte: Jesus não tirou a pedra e nem tirou as faixas e as ataduras. O que é que você amarrou na sua vida? Jesus está dizendo: o milagre já aconteceu, pode tirar a faixa, pode tirar. Vai quebrando todas as amarras da sua vida hoje, porque Deus está liberando o seu milagre hoje. Pode desatar o seu sonho, pode tirar a faixa, não está cheirando mais mal, não tem mais morte, porque a ressurreição e a vida chegou aqui, a promessa chegou aqui, o milagre chegou aqui. Levante sua mão para você fazer festa, receba a sua vitória. Se você crê, dê um aplauso bem forte a Ele. Aleluia! Meu amado, o problema está na nossa expectativa, que é pequena. Os sonhos de Deus são mais altos do que os meus. E por que eu insisto que Ele faça os meus sonhos, se os deles são melhores? Por que eu murmuro e questiono aquilo que Ele está fazendo se eu entreguei minha vida para Jesus? Se eu gerei Jesus, Ele tem que fazer parte de tudo. Entenda uma coisa, você veio aqui hoje para celebrar o que você tem vivenciado com Jesus todos os dias na sua vida. Você não veio bater o cartão e dizer: dá-me a bênção. Peguei no caixa eletrônico e vou embora com o meu dinheiro que eu saquei. Não. Você veio adorá-lo por aquilo que Ele tem feito na sua vida em meio às lutas, em meio às provações. Se você, em nome de Jesus, quer confiar que Ele está no controle e no governo de tudo, e que Ele tem promessas maiores do que as suas, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu quero o Senhor da minha vida. Eu quero o Senhor da minha história. Eu quero que o Senhor mude, reine, governe, conduza. Porque eu não sou o governante da minha vida, Tu és o governo da minha história. Quantas vezes que eu governei a minha história, e que ainda faço. Porque quando eu falo quando eu governei, parece que eu já virei santo, com asas, e tudo que eu faço é 100% obedecendo a Deus. Não. Quantas vezes eu bato a cabeça e estou fazendo coisas que eu percebo que já não estou no controle de Deus. Aí o Senhor me perdoa. E quando você erra um caminho, quando você está descendo para a praia, por exemplo, você erra um caminho, aí tem uma placa escrito o que na placa? Diga bem alto. Diga conversão. Aí você faz uma conversão, quer dizer, fala: puxa, eu estou indo para o lado errado. Por isso que a conversão é diária. Aí eu me converti, pastor, um dia. Não. Converter é toda hora, é todo minuto. Você está indo fazer um negócio e Deus fala: filhão, não é por aí não, o Senhor me perdoa, eu vou voltar a fazer a tua direção. Aí você vai falar alguma coisa e Deus fala: ó, não fala mais isso não. Aí o Senhor fala: volta para o caminho da santidade. Aí você não orou muito aquele dia, acordou desesperado, nem orou. Aí Deus fala: filho, volta a orar, volta a falar comigo, se converte, volta ao caminho da adoração.
Eu tenho promessa para você, eu tenho milagre para a tua história, eu tenho vitória para você. O que é que você e eu precisamos nos converter nessa manhã, para cada dia nos aperfeiçoar em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Deus? Deus te trouxe aqui para você converter os seus maus caminhos, os meus maus caminhos, os nossos maus caminhos. Por quê? Porque Ele quer nos levar num caminho de sucesso, de vitória, de promessa. Ainda que você pensa que Ele se esqueceu, ou que Ele chegou atrasado, Ele está dizendo para você: não, eu estou no controle da sua história, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle do seu chamado, eu estou no controle de tudo. Eu quero orar com você que tem coragem. Você já percebeu que para a pessoa falar palavrão é fácil? Para a pessoa xingar, não está fazendo nada. No trânsito, farol freou, o cara xinga. Pisou no pé, xinga. É como se xingasse fosse cura. É como se xingasse abrisse farol. É como se xingasse antecipava o tempo. Não. Começa a adorar, usa a sua boca como instrumento de Deus. Se você acha que o xingar está resolvendo alguma coisa que é tão fácil, a gente tem coragem de xingar, tem coragem de bater. Olha, mexe comigo que eu quebro a sua cara, hein? Mas não tem coragem de levantar a mão para Jesus e dizer: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa. Não tem coragem de vir para a igreja e dizer: a partir de hoje eu vou servi-lo todos os dias, eu vou te adorar, eu vou te exaltar, eu vou glorificar o teu nome, eu vou me converter.